Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu querido Terry, Dinogamer, para mais um vídeo aqui nesse incrível canal. E hoje, meus amigos, é um tema meio diferente, porque este é o meu primeiro vídeo falando sobre Família Dinossauro. Sim, essa série que provavelmente me marcou, te marcou, deve ter marcado todo mundo que provavelmente já assistiu. Mas neste vídeo nós vamos falar quais são as espécies da Família Dinossauro, porque se a gente reparar bem, na série Família Dinossauro, cada um dos integrantes da família são diferentes um do outro, né? Eles não são iguais. Então, quais espécies que eles são? Bom, se você se interessou primeiramente, se inscreva no canal, ative o sininho nas notificações e vamos começar! Bom, antes de tudo eu vou dar um pequeno contexto para você que provavelmente não sabe o que é a Família Dinossauro, caso você nunca tenha visto essa série, mas enfim. A Família Dinossauro é uma série de 1991 que foi feita pela Disney. Sim, essa série foi feita pela nossa querida Disney, que já fez Rei Leão, Aladdin e etc. Essa série retrata o dia a dia e o cotidiano dos dinossauros, cara, como se eles fossem, tipo, seres super desenvolvidos, que têm trabalhos, famílias, etc. E é muito legal que, apesar da série ser meio que infantil, entre aspas, né, por causa de ter dinossauros, e muita gente considera dinossauros coisas de criança, a série retrata uns temas bem sérios, como machismo, racismo, e até sobre o uso de drogas, né, que isso é muito errado. Mas é até que legal a série, né, eu acho muito legal, reassistir recentemente, então eu acho essa série incrível. Eu não me lembrava que a série era tão boa, mas enfim, apesar que, tipo, na série, cada um dos integrantes da família é, tipo, diferente um do outro, né? Eles não são todos iguais. Então fica aquela dúvida, né? Tipo, qual espécie que eles são, né? Porque são todos diferentes. Mas vamos começar. Bom, começando pelo primeiro integrante da família, né, que é o Dino, nosso querido Dino da Silvasauro, que é o pai. No primeiro episódio ele já disse que ele é um megalossauro. Sim, o Dino é um megalossauro, que foi um dos primeiros dinossauros a serem descobertos, né, ou melhor, serem descritos, e foi graças a ele e ao Iguanodon e outra espécie que surgiu a palavra dinossauro. O curioso é que os primeiros fósseis de megalossauro foram montados totalmente errados, cara, com uma aparência que lembrava mais um lobo ou até mesmo um urso. E o curioso é que na série o Dino fala que ele é o poderoso megalossauro, o lagarto trovão, só que megalossauro não significa lagarto trovão. Na verdade, megalossauro significa grande lagarto, porque na época que ele foi descoberto, megalossauro era sim um dos dinossauros bem grandes, né? Só que com a chegada do tiranossauro e dos outros dinossauros, ele deixou de ter esse posto de grande dinossauro. O megalossauro veio no período Jurássico junto com o nosso querido Alossauro, Ceratossauro ou até mesmo o antigo Saurophaganax, ou melhor, Allosaurus anax. A próxima integrante da família é a Fran, que muita gente pensa, pelo menos eu já vi gente pensando, que ela fosse uma Dilophosauro por conta das suas cristas, mas não, meus amigos. A Fran é, na verdade, uma Allosauro. Sim, a Fran é uma Allosauro, mas na série nunca é dito qual espécie de Allosauro que ela é. Se ela é uma Allosaurus fragilis, a espécie mais famosa, ou se é uma Allosaurus dimatsene, porque existiram diversas espécies de Allosauro. Atualmente nós temos o Allosaurus fragilis, o Allosaurus dimatsene e o mais recente Allosaurus anax, antigamente nomeado Saurophaganax. E isso é até que interessante, né? Porque o Dino é um megalossauro, a Fran é uma alossauro, então, cara, dá pra ver que a série não tem coerência nenhuma, eles só metem as espécies e eu acho isso muito legal. Agora, partindo para os filhos do casal da Silvasauro, nós temos o Baby, que por conta de ter seu visual bem esquisito, né, ele é rosa, meio estranho, muita gente tem dúvida de qual espécie o Baby é, mas, meus amigos, é simples, ele também é um megalossauro, assim como seu pai, o Dino, né, porque é muito estranho, né, porque o pai é um megalossauro, a mãe um alossauro e nasce um baby megalossauro, sabe? E é muito legal ver que o megalossauro nessa série ganhou muito mais destaque, né? Porque geralmente a gente vê, sei lá, o Triceratops ou o Tiranossauro ganhando destaque, porque o megalossauro, apesar de foi um dos primeiros dinossauros a serem descobertos, né? Ele que inventou a palavra dinossauro, né? Ele, o Iguanodon e outra espécie, eles não têm tanto destaque, né? O que mais eu me lembro de ter, tipo, destaque é no Dinossauro Rei, né? Que a gente tem o megalossauro lá do Elemento Secreto. Porque de resto, o megalossauro não apareceu tanto na mídia, infelizmente. O próximo dinossauro da nossa lista é o Bob, que tem o seu visual muito legal, eu gosto dessas cristas que ele tem, mas você deve estar se perguntando, qual espécie que ele é, Ter?
É simples, meus amigos, ele é um Ipsilophodon, ou Ipsilophodonte, que é muito curioso que esse dinossauro na vida real era bem pequenininho e era até um herbívoro, né? Porque, cara, o pai é um megalossauro, a mãe é um alossauro e nasce um Ipsilophodon que é um herbívoro, sabe? Isso é muito engraçado. A última filha do casal da Silvasauro é a Charlene, que por conta do seu escudo ósseo, que é bem semelhante a um ceratopsídeo, que é a maior característica dos ceratopsídeos, é evidente que ela seja um Protoceratops, que é um parente do Triceratops, que é o mais famoso dos ceratopsídeos, e com certeza é evidente, né, que ele é o maior ceratopsídeo. É muito legal que na série ela tem toda essa coisa de ela gostar de se vestir bastante, ela ser meio que estilosa, entre aspas, né, então é bem engraçado isso. O curioso é que tem um fóssil de Protoceratops que foi bem conservado, literalmente brigando contra um Velociraptor, que isso é muito legal e é até meio que chamado de dinossauros duelistas, né? A próxima da nossa lista é a sogra do Dino, a vovó Zilda, que na série é canonicamente uma Edmontonia, uma espécie que infelizmente não tem tanta popularidade, né? Ao contrário de seus outros parentes, né? Como o Anquilossauro, ou até mesmo o Saixânia, ou o Eupocéfalo, infelizmente o Edmontonia não tem tanta popularidade assim na mídia. Originalmente, ela seria uma Pteranodonte que ficaria, tipo, sempre que ela aparecesse, ela ficaria de ponta cabeça dentro de um armário, cara, que seria muito legal. Mas, infelizmente, ela foi trocada para uma Edmontonia, que sinceramente ficou muito melhor na minha opinião, e até fica até mais fácil, né, pra gravar os movimentos dela na série, que isso é bem curioso. Agora, partindo para um dos meus personagens secundários favoritos, nós temos o Roy, que eu acho que eu não preciso me estender muito, né? Um crânio largo, bracinhos curtos, péssimo em boliche, se bem que isso aí ele não era péssimo em boliche, mas enfim. O Roy é obviamente um Tiranossauro Rex, uma das espécies, ou se não a espécie, mais famosa, né? Literalmente o rei dos dinossauros. O curioso é que na série todos os terópodes têm a postura ereta, né? Tipo, eles ficam retos. E sempre que eu vejo um tiranossauro com a postura reta, eu literalmente me lembro do MNH 5027, que se você não se lembra, eu já fiz um vídeo explicando toda a história desse fóssil, que ele foi inspiração para a logo de Jurassic Park, então é sempre legal lembrar do MNH. Eu sinceramente gosto muito desse personagem, cara, ele é muito engraçado, literalmente ele fala, né, que ele é péssimo em boliche na série por causa dos seus bracinhos, né, ele tem esse receio, infelizmente, mas coitado, né. Mas, eu sinceramente, eu gosto muito do Roy. É até debatido até hoje em dia, né, como seriam as penas do Tiranossauro. Porque sim, o Tiranossauro teria penas, mas na fase pequena, né, no caso o filhote, ele teria bastante penas e quando ele fosse crescendo, ele ia perdendo essas penas. Então, sim, o Tiranossauro tinha penas. Esse foi o Roy, nosso querido Tiranossauro. A próxima dinossauro secundária da nossa lista é a Mônica, que é uma Brontossauro. Sim, ela é uma Brontossauro que por muito tempo tinha essa discussão, né? Se o Brontossauro e o Apatossauro eram a mesma coisa, porque tinha gente que falava que o Apatossauro era uma espécie, que o Brontossauro era outra, ou que os dois eram sinônimos, né? No caso, a mesma espécie, mas hoje em dia foi estabelecido que o Brontossauro é uma espécie e o Apatossauro é outra. Eu acho muito legal a aparição dela na série, porque ela meio que retrata essa coisa do machismo e etc. Tem um episódio focado só nessa coisa do machismo na família dinossauro, então eu acho muito legal que ela mostra esse lado assim da sociedade, né? Então é muito legal. E o último da nossa lista é o Sr. Richfield, que é o chefe do Dino, que é bem evidente que ele seja um Triceratops por conta dos seus chifres e por causa do seu escudo ósseo. Mas por conta de alguns chifres excessivos, né, por conta que ele tem diversos chifres, eu já vi gente falando que ele seria um Styracosauro. Mas aí eu fico na dúvida, né, porque tipo, ele é um Triceratops ou ele é um Styracosauro, ele não tem como ser um híbrido, porque a série não retrata híbridos, então eu acho que ele é um Styracosauro ou um Triceratops, eu não sei. Mas ele é um desses dois, pelo menos para vocês já ficarem sabendo, né? Mas o Triceratops e o Styracosauro são da mesma família, dos Ceratopsids, então ele é um desses dois, mas é mais provável que ele seja um Triceratops. Mas então pessoal, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Comente aí o que você achou de saber sobre as espécies da família dinossauro, essa série que me marcou muito, eu tenho certeza que deve ter marcado vocês. Eu vou estar lendo todos os comentários, eu estou preparando mais vídeos sobre Dinossauro Rei, Jurassic Park, Godzilla e as franquias que você provavelmente vai gostar. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo, fui!